Aleluia! Nós estamos hoje finalizando a série Guardando o Coração. Aleluia! E o texto base da série é Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar. Não, a gente vai fazer mais um mês da série. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda. Aleluia. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós falamos sobre vários subtemas esses dias relacionados a guardar o coração. E nessa noite nós vamos falar sobre guardar o coração da incredulidade. A Bíblia diz por 4 vezes que o justo viverá pela fé. Então a fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Então a fé não se apoia no que eu pego, no que eu sinto, no que eu vejo, no que os meus sentidos naturais podem captar. E o que é incredulidade? Eu poderia dizer que credulidade é fé, é crer em alguma coisa, é crer em Deus, é crer na sua capacidade de me favorecer, crer na sua capacidade de me abençoar, crer no poder dele sobre a terra, crer na obra redentiva que ele fez por nós através de Jesus Cristo. Então crer tem a ver com fé. E o que é incredulidade? A falta de fé, a falta do crer. E nós, como justos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E sempre tem gente nova chegando e a gente precisa explicar algumas coisas. Se você já ouviu essa explicação algumas vezes, você ouve de novo, porque quem está pregando sou eu. Aleluia! Então o que é o justo? Se a Bíblia diz que não existe um justo sequer, mas isso antes da redenção. Quando Jesus morreu por nós, ele pagou o preço pelo nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Então, uma vez que o pecado entrou no mundo, entrou também junto com ele a morte. Se a morte entrou como salário do pecado, existia um salário a ser pago. Nós precisaríamos morrer eternamente, viver eternamente longe do Senhor. A morte eterna é o inferno, vivermos longe do Senhor. Nós precisaríamos viver dessa forma. Mas Deus abriu mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade, em figura humana, foi reconhecido por nós através de Jesus para pagar esse preço, para que nós não precisássemos pagar. Então alguém que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, ele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele que não pecou, Deus o fez pecado. A Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O que isso quer dizer? Não foi que ao Senhor agradou moer o seu filho, mas agradou moer o pecado. Agradou moer a enfermidade através da obra redentiva de Jesus. Então, se ele pagou o preço pelo meu pecado, uma vez que o salário foi pago, a pena foi paga, eu me tornei justo nele. Eu não me tornei justo por causa do que eu fiz. Eu me tornei justo por causa do que ele fez. E o que eu preciso fazer para me tornar justo? Receber Jesus como o Senhor da minha vida. Então, recebi ele como Senhor, eu troquei de lugar com ele. Ele assumiu o meu papel de pecado, pagou o preço, então ele também é justo. E eu me tornei justo nele. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, qual é o teu lugar? Assentado com Cristo. Então, se eu estou assentado com Cristo e nós somos um espírito, nós temos uma alma. O que é a alma? A parte do nosso intelecto, nossos sentimentos, toda a nossa parte pensante natural é a nossa alma. O rei Davi ele dizia: aquieta-te, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele falava com os próprios sentimentos. Olha, por que você está perturbada, minha alma? Se aquiete. Espere em Deus. Então nós precisamos entender que o nosso intelecto está ligado à nossa alma, mas o nosso intelecto não representa quem somos. Quem somos é o nosso espírito. Então nós somos um espírito,
temos um intelecto, temos uma alma e habitamos em um corpo. Esse corpo também não te define, não define quem você é. Esse corpo é a tua casa aqui na terra. Vai chegar um tempo que esse corpo vai passar. Vai chegar um tempo que o teu intelecto vai passar, mas o teu espírito, ele é eterno. O teu espírito, ele foi ligado com Deus quando você nasce de novo. Você tem o espírito humano, que é quem você é. Quando você nasce de novo, o teu espírito humano se conecta com o espírito de Deus. E o espírito de Deus vem habitar dentro de nós. E tudo que nós vamos viver como novos nascidos, nós vamos alcançar através da fé. Porque o justo viverá pela fé. Então nós precisamos guardar o nosso coração em fé e guardar o nosso coração contra a incredulidade. Porque a ausência de fé vai fazer com que eu não experimente nada do que Deus tem para a minha vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, alguém que anda em incredulidade, é impossível que ele agrade a Deus. Não é eu fazendo uma boa ação que eu vou agradar a Deus, por mais que isso o agrade. Mas eu posso fazer boas ações, eu posso ajudar todo mundo, eu posso ser uma excelente pessoa na sociedade, eu posso ser uma pessoa de renome no meu bairro, na minha cidade, no meu país, ser reconhecido como alguém muito bom. Só faço bem aos outros. Mas se eu não tiver fé, é impossível eu agradar a Deus. Então nós precisamos ter a consciência da importância que é guardarmos o nosso coração da incredulidade, de não perdermos esse lugar de fé. Lá em Hebreus 3, versículo 12, a gente vai ler do 12 ao 14 na Ara. E vai dizer assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Quando a gente vê assim, olha, jamais pode haver entre vós perverso coração de imoralidade. Não, tudo isso é uma realidade, mas o que ele está dizendo aqui, perverso, pode deixar o versículo, por favor. Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então o que é que ele está dizendo? Olha, não pode haver em vocês coração de incredulidade, porque isso vai afastar vocês do Deus vivo, e vocês precisam se exortar mutuamente. Ou seja, a gente precisa fiscalizar um ao outro se a gente está andando em fé ou incredulidade. Quem conversa comigo sabe que falar errado eu vou corrigir na hora. Não é que falar problema eu vou corrigir. Falar errado é falar incredulidade. Porque a nossa boca vai falar do que está cheio o coração. Ah, eu não consigo. Por que você não consegue? Do jeito que você disser, você vai viver. Não, eu não posso. Não, isso não é para mim. Não, eu tenho medo. Por que você tem medo? O Senhor não nos deu o espírito de medo ou de covardia. Então a gente precisa se exortar. A gente precisa se corrigir. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala e tomar cuidado com o que o nosso irmão fala. Por quê? Para a gente poder ajudar uns aos outros mutuamente. Aqui, ele diz, a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o engano do pecado, ele vai endurecendo o coração de pessoas. Ele vai tornando pessoas incrédulas. E ele diz que temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Se eu estou em Cristo, você, um dia que houve um apelo, quem quer receber Jesus como Senhor? Você levantou a mão. Você levantou a mão como uma atitude de fé, dizendo, Senhor, eu confio em entregar a minha vida ao Senhor. Eu confio que o Senhor vai cuidar da minha vida a partir de agora. Eu confio
que eu tenho acesso ao Senhor e à tua salvação a partir desse momento. Então você começa como um ato de confiança, como um ato de fé. Mas o pecado, a incredulidade, a falta de cuidado pode fazer com que o nosso coração se torne endurecido e a gente saia desse lugar de fé. E a gente entre em um lugar de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. E nós precisamos cuidar para que isso não aconteça. E ele diz que precisamos guardar firmes. Por que guardar firme? Por que eu preciso guardar firme algo? É porque vão tentar tirar. Está chegando carnaval, né, a partir de amanhã. E eu trabalhei em alguns carnavais, fazendo, às vezes, segurança de autoridades. E eu me lembro que as autoridades, às vezes, a família dele, aí está no meio de uma festa e queria pegar o celular para tirar foto. E aí era um dos momentos bem tensos para a gente, porque estava cheio de gente lá querendo ajudá-los a carregar menos peso para casa e levar o celular deles para casa para que eles não precisassem carregar. Gente bondosa que fica por aí, né, nas brincadeiras. Mas eu me lembro de um específico, ele estava quase amassando o celular, de tanta força que ele estava segurando. Aí a esposa dele disse, cuidado com esse celular. Ele disse, é mais fácil ele levar meu braço junto do que ele levar o celular. Com tanta força que ele segurou. Por quê? Porque ele sabia que tinha grande chance de alguém chegar e tentar tomar o celular dele. Quando a Bíblia diz, ei, guarda firme, é porque alguém vai tentar tirar. É porque o inimigo vai tentar tirar. É porque o mundo vai tentar tirar. É porque as circunstâncias vão tentar tirar. Mas a gente precisa permanecer como foi no começo até o fim. Ele diz no versículo 14, até o fim. Deixa eu dizer para você, nem sempre você recebe uma palavra da parte de Deus e no outro dia aquela palavra se cumpre. A palavra profética, ela vem trazer para mim e para você uma perspectiva divina sobre a nossa vida. Ou seja, Deus está dizendo para nós o que Ele está vendo em nós, o que Ele está preparando para nós, ou o que Ele já preparou para nós e nós vamos viver. Mas o fato da palavra ter sido liberada não quer dizer que amanhã tudo vai ser favorável para se cumprir. O rei Davi, ele foi ungido rei, estava cuidando das ovelhas de seu pai. Chegou o profeta, chamou o pai, Jessé, Deus mandou aqui que eu vou ungir um dos teus filhos rei. Chamou tudinho os meninos. Ele disse, é esse o Senhor? Não, é esse não, é esse não, é esse não. Disse, não é nenhum desses, tem mais algum? Ah, tem Davi. Chama ele. Chama Davi. Davi chega, o Senhor fala com ele. É esse. Ele vai e unge Davi como rei. Mas a unção que veio da parte do Senhor, que veio direcionado pelo Senhor, uma palavra profética para a vida de Davi. No outro dia, Davi estava lá cuidando das ovelhas de novo. No outro dia, dificuldades se levantaram de novo. No outro dia, continuou e agora aumentaram os problemas de Davi. Por quê? Agora os irmãos dele, então tu é rei. Pega isso aqui para mim. Vai lá, rei. Vai lá, rei, cuidar das tuas ovelhas. Vai lá, rei, fazer isso. Eu vou provar isso para você. Quando Davi foi levar comida para os seus irmãos no campo, e eles estavam lá, e o gigante do exército inimigo estava do outro lado, afrontando o exército do Deus vivo, Davi foi levar comida. E ele disse, o que é que vai ganhar quem enfrentar o gigante aí? E o pessoal disse, não vai pagar imposto, vai casar com a filha do rei. E os irmãos disseram, olha, vai para casa, que a gente conhece teu coração. É como que quisessem dizer assim, olha, tu está querendo aparecer. Que aquele dia disseram que tu ia ser rei, agora tu quer aparecer, e vai-te embora, some daqui. Sabe que Davi precisou guardar o seu coração da incredulidade, porque a tua fé não quer dizer que as outras pessoas vão ter fé nas palavras que foram liberadas a teu respeito. Mas você não precisa que as outras pessoas creiam, você precisa guardar o teu coração em fé. Você precisa guardar o teu coração contra a incredulidade, porque palavras que vêm da parte de Deus para a tua vida, elas vêm e elas fogem do comum, elas fogem do ordinário. Elas fogem do que as pessoas veem naturalmente. Mas aqui diz, para nós guardarmos, para nós nos mantermos firmes. Ele não está dizendo se mantenha firme se os outros acreditarem também, mas se mantenha firme, independente de
como foi no começo, se mantenha firme até o fim. A gente vai ver Eva, no início de tudo, não coma desse fruto. Aí lá em Gênesis, no capítulo 3, vamos abrir lá. Gênesis, capítulo 3. Vamos ler na NVI. Versículo 1. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. E a gente para por aqui. Deus disse: não coma. A serpente chegou e disse: olha, mas não é bem assim não. Você não vai morrer não. Ei, não custa nada tu dar um jeitinho aqui. Ei, quem dá jeitinho não está em fé. Quem dá jeitinho está em incredulidade. Muitas vezes uma palavra da parte de Deus vem para você: olha, eu vou fazer isso na tua vida. Ei, eu vou cumprir isso na tua vida. Eu vou fazer você chegar nesse lugar. E vem uma palavra, e vem o inimigo, e vem um amigo. Porque aqui o inimigo não veio com chifres e dizendo: eu vou expulsar você do jardim. Eu vou fazer com que você seja separado de Deus. Não, muitas vezes a incredulidade, ela vai vir num formato, numa embalagem muito bonitinha, porque se não fosse assim, ninguém cairia. Ei, não é bem assim não. Ei, vem cá, o caminho não é bem desse jeito que Deus falou. Ei, vamos dar um jeitinho aqui. Se você vier por esse caminho aqui, vai ser mais fácil. Ei, Deus não precisa de jeitinho para te favorecer. E aí, a mulher caiu nessa conversa. Ela disse: viu que era agradável aos olhos. E ela decidiu crer no que o diabo estava falando, ao invés de crer no que Deus estava falando. E aí eu pergunto para você: você tem crido mais no que as circunstâncias estão falando para você, ou no que Deus tem falado para você? Porque o que Deus falou para você, Ele vai fazer acontecer. Ele vai cumprir. Mas cabe a mim e a você guardarmos o nosso coração, de não entrarmos neste lugar de incredulidade. Lá em Hebreus capítulo 3, 19, vai dizer: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui se refere ao povo que não conseguiu entrar na terra que Deus prometeu para eles. Deus prometeu a terra, Deus deixou a terra pronta, só que na terra tinha gigantes. E por causa da incredulidade deles, eles não entraram na terra. Agora vamos para outra passagem bíblica. A gente vai ler um pouco a Bíblia hoje, e isso é importante. Marcos 9, 14. Segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos. Marcos 9, 14. Que vai dizer assim, na versão NVI: quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Ou seja, Jesus chegou com mais alguns discípulos, e quando eles chegaram, eles viram os outros discípulos e uma grande multidão, junto com os mestres da lei, discutindo com eles. O versículo 16 vai dizer: Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los?
tragam-me o menino. A gente só imagina Jesus falando, né, alisando a cabeça. Mas sabe uma coisa que irritava Jesus? Incredulidade. Não é que Jesus perdia a sua calma, a sua paz, não, mas ele combatia a incredulidade. Ele disse: até quando eu vou ter que sofrer com vocês? Geração incrédula. Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Então imagina, o menino viu Jesus, começou a rolar pelo chão e espumar pela boca. E eu imagino todo mundo: pronto, agora Jesus vai resolver. Mas quem está em fé não fica preocupado, não. O menino estribuchando, se batendo, espumando pela boca. Aí Jesus vira para o pai do menino: ele está assim há quanto tempo? Não, entra na história comigo, tu está lá. Os discípulos não conseguiram resolver. Agora Jesus chegou, o menino chega. Começa a se estribuchar, a se bater, né, a espumar. E aí ele diz: há quanto tempo ele está assim? Aí o pai vai explicar. Desde a infância, respondeu. Versículo 22. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, está assim na tua Bíblia. Versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Às vezes a gente chega para Jesus: Senhor, se o Senhor puder fazer isso por mim. Imagine Jesus olhando para você: se eu puder? Se eu puder? Sabe que tem coisas que a gente coloca na responsabilidade de Deus, mas Ele já colocou na nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é crer. O fazer é com Ele, mas o crer é com a gente. Eu não posso pedir para Deus crer por mim. Eu não posso pedir para Deus ter fé por mim. Senhor, se podes, ajuda-me, ajuda-me, nos ajuda nessa situação. Aí Jesus para e diz: se podes? Tudo é possível ao que crê. Ou seja, ei, não jogue para mim não. Isso é responsabilidade sua. Sou eu que vou fazer, mas quem tem que crer é você. Ei, é Deus que vai fazer na tua vida, mas quem tem que crer é você. Quem tem que guardar o teu coração na fé é você. Quem tem que impedir a incredulidade de chegar no teu coração é você. E aí ele diz: Senhor, aí veja o que o pai disse: Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu tenho fé. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu tenho fé. Me ajuda na minha falta de fé. Mas o que é que ele está dizendo ao mesmo tempo? Senhor, eu tenho uma medida de fé, mas não é o suficiente. É uma garrafa meio cheia. Eu tenho uma parte de fé, mas nessa parte que me falta, me ajuda. Nessa parte que me falta para receber aquilo que eu estou precisando do Senhor, me ajuda. E no versículo 25, quando Jesus viu que uma grande multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Então o Senhor nos ensina com essa passagem algumas lições. Uma delas é: não passe para o Senhor o que é a tua responsabilidade. É o Senhor que vai fazer, mas somos eu e você que precisamos crer. A incredulidade não é apenas uma fraqueza. A incredulidade é algo que é perverso diante de Deus. E lá em Romanos 14, 23, você não precisa abrir, na parte B vai dizer: e tudo que não provém de fé é pecado. Você pode ler aí, final da passagem. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, se eu não estou andando em fé, eu estou andando em pecado. Se eu não estou andando em fé, eu não estou agradando ao Senhor. Se eu estou andando em incredulidade, eu estou me afastando do Deus vivo. Por isso é tão importante a gente rever essas coisas. Às vezes alguém vê: vai pregar sobre fé de novo.
Eu já ouvi muito falar de fé. Você está ressuscitando morto por onde você está passando? Por onde você está passando, estão colocando os doentes na rua e a tua sombra está curando? Se ainda não está, você precisa aprender mais sobre fé. Eu preciso aprender mais sobre fé. Eu preciso rever mais sobre fé. Mas de onde vem a fé? Lá em Romanos 10, 17 vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, aquilo que a gente ouve vai nos alimentar e gerar em nós fé ou incredulidade. Para onde você tem emprestado teus ouvidos? Durante a pandemia, a Globo criou um boletim da pandemia. Um plantão da pandemia. Era um dia todo um programa falando a quantidade de morte que estava tendo. E tinha gente assistindo aquilo o dia todo. Tinha gente o dia todo. Qual é? Qual é o número de morte? Morreu mais gente. Tais hospitais estão lotados. Agora é a UTI infantil. Agora é isso. Agora é aquilo. Lá no Verbo da Vida Zona Norte a gente criou o Boletim da Fé. Todos os dias, 3 ministros iam lá gravar um vídeo de 20 minutos que ia para o YouTube. Boletim da Fé. O que eu decido me alimentar vai definir o que vai ser gerado dentro de mim. Então, se você está precisando crer para alguma coisa, enche a tua mente da palavra de Deus sobre aquilo. O que é que a Bíblia fala sobre finança? Está precisando sobre finança? Melhorar a tua parte financeira, vai estudar sobre finança. O que a Bíblia fala sobre finança, gera fé sobre finança. Eu estou precisando de cura, vai para a Bíblia sobre cura. Eu estou precisando de salvação na família, vai para a Bíblia sobre salvação na família. Vai ver, vai alimentar, vai se encher disso, vai ouvir pregação, vai ouvir ministração da palavra de Deus, vai se alimentar de fé, mas você não pode deixar ficar parado e deixar que as influências externas te levem para um lugar de incredulidade. Então a falta de conhecimento da palavra vai gerar incredulidade. A influência do mundo é um segundo fator importante para gerar incredulidade. As pessoas falando, as notícias falando. E uma terceira coisa, que eu quero me ater um pouco sobre isso: decepções e traumas. Eu aprendi algo com o pastor Humberto. Ele tem uma frase célebre que eu sempre, em situações difíceis, eu me voltava para essa frase: jamais negocie a bondade de Deus no altar da razão. Às vezes aconteceu alguma coisa, você estava crendo para algo, não aconteceu. Então acho que Deus não é tão bom. Se Deus é bom, por que isso aconteceu? Nós não vamos ter todas as respostas, mas a gente não pode negociar a bondade de Deus no altar da razão. Nem todas as explicações nós teremos, mas nós temos que ter a certeza: Deus é bom. E as decepções que você tem na vida não podem te tirar de um lugar de fé. Eu orei por alguém, a pessoa não foi curada. Não é vontade de Deus curar. Você não pode baixar o nível da tua fé para as tuas experiências. Você tem que pegar a palavra e expor as tuas experiências para mirar na palavra. Então estou crendo para a finança, estou crendo para a promoção no trabalho, não chegou. A vaga que eu estava almejando, outra pessoa chegou e conseguiu. É porque esse negócio de fé não funciona não. Então é muito mais fácil eu tirar a responsabilidade de mim e dizer: a fé não funciona. A cura não funciona. Deus não é bom. Não deixa as decepções te tirarem de um lugar de fé, porque Deus é bom. Não deixa os traumas te tirarem de um lugar de fé. Talvez quando a gente chegar no céu, Deus diga para a gente alguma coisa. Talvez a gente entenda alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Mas nós precisamos ter uma certeza: Deus é bom. Não saia de um lugar de fé por causa de decepções. Tomé, quando chegaram para Tomé e disseram: olha, Jesus ressuscitou. Ele disse: se eu não puder tocar nas feridas dele, se eu não puder ver a mão dele furada, se eu não puder colocar a mão aqui de lado, de forma nenhuma eu vou crer. Depois, quando Jesus chegou, disse: toca. Imagino Tomé dizendo: não, Senhor. Não, está tudo bem, eu creio. Agora você crê. Porque você viu, creu. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Você não precisa ver para crer. Você já se anima hoje, você já se alegra hoje. Quer uma prova que você está em fé? Você está animado antes de ver acontecer.
Antes de aparecer, antes de chegar. Ei, isso agrada a Deus, isso agrada a Deus, isso agrada a Deus. A tua confiança nele. É você ver que não tem nada favorável e dizer, Senhor, eu confio no Senhor. Eu não estou vendo nada para me apoiar, mas eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Ei, não sai desse lugar de fé. Não sai desse lugar de fé. Fica nesse lugar de confiança. Não deixa a incredulidade se estabelecer na tua vida, meu irmão. Eu não estou falando de algo que eu apenas estudei. Eu estudei, mas não apenas estudei. Eu tenho experiências com isso. Eu tenho experiências com o Senhor, com a sua palavra. Quanta coisa eu vivo hoje, quanta coisa eu vivi, que não seriam possíveis na minha força humana, na minha capacidade humana. É Deus na minha vida, é Deus na tua vida, é Deus nessa igreja. Um ano e meio atrás, a gente estava dizendo, o Janga vai crescer muito, o Janga vai crescer muito. Grandes empreendimentos chegando para o Janga, grandes negócios chegando para o Janga. Essa igreja vai crescer como nunca cresceu em sua vida. Alguém chega hoje e diz, o Janga está crescendo muito. Estabelecimentos estão chegando para o Janga, empresas estão chegando para o Janga, isso está chegando. Ei, a gente já viu isso antes de acontecer, a gente já cria nisso antes de acontecer, a gente já se animou nisso antes de acontecer. Ei, o novo prédio, a gente já se anima hoje, a gente já celebra hoje. Por que o novo prédio? Porque é mais gente, porque é mais salvação, porque é mais família sendo salva, mais família sendo alcançada. Aleluia! Se eu não acreditasse nessa palavra, se eu não acreditasse nisso que eu estou falando, meu irmão, eu não ia procurar problema para mim, não. Porque quando eu falo aqui publicamente, a gente vai para um prédio maior, a gente vai expandir isso aqui, eu estou me comprometendo com você naquilo que eu estou crendo. Porque eu sei que o meu papel é crer, mas o papel de fazer é do Senhor, e Ele não falta com o seu papel. Ele não falta. Você vai ver, você vai ver. Você vai ver o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Você vai ver o que o Senhor vai fazer em Paulista. O Senhor vai ver o que o Senhor vai fazer no Janga. Meu irmão, só que às vezes o que o Senhor preparou para a vida de alguém está chegando, está virando na esquina, e uma palavra maldita, uma palavra dita fora da hora, de incredulidade, afasta você de viver aquilo que Deus tinha para você. Não deixe a incredulidade se estabelecer na tua vida. Não deixe que os problemas externos venham invadir o teu coração e tirar o teu coração desse lugar de crença. Guarda o teu coração na palavra. Lá em Salmos 119:11 vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então é esconder essa palavra no coração. Ei, pode vir o que vier, essa palavra está no meu coração. Essa palavra está guardada. Ei, pode vir o que vier, pode vir o que vier. Eu estou com a palavra, eu não solto a palavra, eu não solto a palavra. Não solto a palavra. Mas ei, às vezes depois de um culto como esse, alguém recebe uma notícia e diz, eu estava tão feliz. Eu pensei que agora ia acontecer aquilo que o pastor falou. Mas vê a notícia que se levantou. Mas como você reage? Como você reage? E aí tem gente que, por não ter alcançado um resultado em alguma área, vai procurar outras pessoas que não alcançaram resultados e tem uma justificativa para aquilo ali. E começam a rejeitar a palavra da fé. Começam a rejeitar a doutrina de batismos, a doutrina de ser cheio do Espírito Santo, de falar em novas línguas. Eu não consegui ser batizado com o Espírito Santo. Então não existe batismo com o Espírito Santo. E aí procura alguém para se apoiar nisso. E sempre vai ter alguém. E aí ele pega alguém falando contra, e ele diz, é isso. Aqui está a explicação para tudo que eu não consegui viver até agora. Então eu vou sair desse lugar de fé. Ei, é mais fácil estar andando fora de um lugar de fé. Não vai ser cobrado nada de você. Não, tudo é vontade de Deus. Deus está no controle de tudo. Encontra um lugar na Bíblia que fala que Deus está no controle de tudo. Se Deus estivesse no controle de tudo, não haveriam mortes no mundo, não haveriam doenças no mundo, não haveriam problemas no mundo. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Onde há fé, o Senhor se move. Onde há fé, os milagres acontecem.
Onde há uma busca pelo Senhor, Ele se manifesta. Ele não se manifesta onde há necessidade e não há fé. Se houver necessidade, mas houver fé, o Senhor se manifesta. Tudo que Ele precisa, fé. Tudo que você precisa para o Senhor se mover na tua vida, fé. Você não precisa de recursos, você não precisa de circunstâncias favoráveis, você precisa de fé. Só que para ter fé, eu preciso ter comunhão com a sua palavra e comunhão com o Senhor da palavra. Porque quando eu tenho comunhão com o Senhor da palavra, eu tenho relacionamento com Ele. Isso que a gente cantou aqui, e eu quero já chamar o grupo de música, isso que a gente cantou aqui, adoração ao Senhor. Às vezes a gente está gastando muito tempo no lugar de oração, pedindo alguma coisa ao Senhor, o que muitas vezes vai demonstrar incredulidade. Pedir alguma coisa ao Senhor vai demonstrar incredulidade? Não é pedir alguma coisa que vai demonstrar, eu ficar muito tempo pedindo. Se eu creio que quando eu pedi, Ele me ouviu e Ele me respondeu, por mais que não tenha se manifestado ainda pela fé, eu creio que eu já recebi. Então se eu ficar pedindo, é como se eu dissesse, olha, da última vez não funcionou, então eu vou pedir de novo. Ei, mas se eu creio que eu recebi, mesmo que não se manifestou, eu não preciso pedir de novo, eu só preciso agradecer. Então muitas vezes o lugar de oração, a gente está gastando mais tempo pedindo do que adorando. E às vezes quando a gente gasta mais tempo adorando, a gente esquece até as necessidades. Porque a gente entende do Deus provedor. A gente passa a ter contato com o Deus que cuida da gente. Essas últimas 2, 3 noites, eu acho, o Senhor me despertou de madrugada para orar. E eu passei horas ali, orando, gerando algumas coisas em oração. E ao terminar aquele momento, sempre parava e ficava pelo menos 20 minutos calado. E aquele era o momento que o Senhor colocava coisas no meu coração. Aquele era o momento que o Senhor respondia coisas. E num desses dias, eu não levantei para orar porque eu estava preocupado. Eu levantei para orar porque eu senti que o Senhor me inclinou para isso. Mas a gente tinha algumas coisas para resolver. A gente tinha algo específico para resolver também, que estava tudo travado. A gente tentando, se esforçando, e aquilo ali sem resolver. Orei, nem pedi sobre isso, porque eu já tinha crido que o Senhor estava cuidando disso, porque eu entreguei para Ele. Mas nesses momentos finais, calado, em silêncio, o Senhor colocou algo no meu coração. Ei, está resolvido, vai ser assim, assim e assim. E eu me lembro que eu fui para algum lugar resolver algo, e quando eu estava voltando, eu me peguei cantando aquela música. Ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências digam que é para desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo para você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem vida, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Ei, não importa o que foi desenhado. Ei, ainda tem vida aí. Ei, ainda tem vida aí. Volte para o lugar de fé. Volte para o lugar de fé. Volte para o lugar de fé. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou, ou que você perdeu. Ei, deixa pensar. Ei, deixa parecer que já era, deixa parecer que já morreu. Ei, mas Deus está montando um contexto, porque Ele quer impactar as pessoas através da tua vida, através do teu resultado.
Através da ressurreição de alguma área da tua vida, Deus quer impactar pessoas. Ele não é impactar para dar uma resposta para, olha aí você que não... Não, não é isso não. É impactar dizendo, ei, existe um Deus vivo, existe um Deus todo-poderoso, existe um Deus que fez na minha vida e Ele vai fazer na tua vida. Ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. E deixa eu dizer, no mesmo dia se resolveu, do jeito que Deus disse a mim. No mesmo dia se resolveu. Hoje, pastor, com o senhor também foi. Com o senhor teve dificuldade também. Eu pensei que com o senhor era assim, o senhor bisa e pá. Acontece na mesma hora. Ei, a gente está todo mundo no mesmo lugar. A gente está todo mundo passando por problemas também. A gente está todo mundo passando por tentações de não crer, por tentações de duvidar, por tentações de desistir. Mas ei, guarda o teu coração da incredulidade. Guarda o teu coração em fé. Quando se levantar qualquer palavra contrária, lembra disso que a gente falou nessa noite, disso que a gente meditou nessa noite, das palavras que a gente leu nessa noite. Até quando você vai sofrer por causa de falta de fé? Até quando? Até quando? Jesus disse, ó geração incrédula. Até quando eu vou sofrer por causa de vocês? Até quando eu... Isso aí era para vocês terem resolvido. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Isso aqui era para vocês terem resolvido. Eu chegar para resolver isso aqui. Os discípulos aqui, vocês já andam comigo porque vocês não creram o suficiente. Ei, não se preocupa não, não sofre não, entrega a Ele. Não aconteceu ainda, entrega a Ele. Entrega a Ele. Vamos ficar de pé? E quando você vai para esse lugar de adoração, e você começa a contemplar o tamanho do teu Deus, você começa a comparar com o tamanho do problema. Sabe por quê? Às vezes a gente está em incredulidade, porque a gente começa a olhar muito para o tamanho do problema e muito pouco para o tamanho de Deus. Deus não precisa da nossa adoração, mas Ele quer a nossa adoração. Nós precisamos adorá-lo. Ele busca verdadeiros adoradores. Ele não busca verdadeira adoração. Ele busca o adorador. Ei, tá difícil? Adora. Tá conseguindo resolver não? Adora. Tem saída não? Adora. E aí eu começo a contemplar o tamanho de Deus. E dizer, ó quão grande esse nome é. Ó quão grande esse nome é. Ó quão grande esse nome é. O nome de Jesus. E aí eu vou adorando, e eu vou cantando, e eu vou contemplando. Eu quando estou adorando, eu entro na sala do trono. Eu não sei para onde você vai. Eu vou para a sala do trono. E aí eu me imagino abrindo a porta. Portas grandes. As minhas portas são grandes para eu entrar lá. Imagine a sala do trono como você quiser. E aí eu abro. E eu não consigo olhar a face do Senhor, porque tem um brilho tão grande, tem um brilho tão forte. Mas eu consigo ver as vestes dele num trono gigante e as vestes dele no chão, cobrindo todo o chão. E aquela luz tão grande. E eu me ajoelho diante daquela luz. E eu digo, ó, quão grande esse nome é. E aí percebe que quando você sai desse lugar, que você olha para o problema, você diz, era isso, era isso que estava tirando a minha paz. Nesse lugar, geralmente eu não consigo nem pedir nada. Eu só consigo adorar. E o que está faltando para alguns aqui é entrar mais fundo nesse lugar de adoração.
Ah, mas eu tento, eu não sinto. Você não precisa sentir nada. Você só precisa se colocar nesse lugar. Mas permanece lá, que você vai sentir. Mas você não entra sentindo, não. Você entra com uma decisão: eu quero te adorar, Senhor. E se coloca naquele lugar e permanece. Tudo que a Bíblia fala sobre alcançarmos alguma coisa, fala sobre permanecermos. Fala sobre perseverarmos. O que perseverar até o fim. Aqui a gente leu sobre permanecer como era no início. E permanece no lugar. Você vai ver o que Deus vai comunicar a você. E você vai ver o que vai ser impresso no teu coração. Só não deixa o teu coração abrir espaço para a incredulidade. E a gente encerra essa série sobre guardar o coração com essa palavra: guarda o teu coração em fé, guarda o teu coração em adoração, guarda o teu coração de qualquer coisa que vai te tirar desse lugar de fé. E onde eu vou fortalecer isso? Nesse lugar de adoração. Vamos adorar o Senhor? Maravilhoso é, maravilhoso,
Maravilhoso és. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus. Sim, Tu és a minha. Meus lábios seja engrandecido, seja, ó Deus, Tu és o Deus. Sim, Tu és a minha rocha. Meus lábios sempre, sua igreja, aleluia, aleluia. Te louvo, te louvo. Aleluia, aleluia. Te louvo. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra.